Eu sou Cleusa, moro aqui em Osasco, nasci na capital de São Paulo, mas mudei para cá há alguns anos. Eu sou formada pelo SENAC em arte dramática, né? E escrevo também. Eu comecei a me interessar pelo teatro, acho que eu devia ter uns 14, 15 anos. Mas naquela época era muito difícil, tudo muito longe. Depois eu me casei muito cedo, tive meus filhos, e a vida continua. E o tempo foi passando. Aí, quando eu mudei para essa região, minha filha, caçula, na época já adolescente, ela se interessou em fazer teatro. Ela queria como profissão, ela queria ser atriz. E ela descobriu a Escola de Artes aqui de Osasco, que é no centro aqui de Osasco. E ela começou a fazer com a professora Thalita. E ela me falou que na escola tinha uma aluna de 62 anos. Falei, nossa, ela é com 62 e eu com 51, que na época eu já tinha. Eu posso fazer também, né? Aí ela falou, não, mãe, pode sim, vai ter turma para o ano que vem. Ela foi, fez a minha matrícula, me inscrevi e comecei a fazer, né? Com 51 anos, eu comecei a fazer teatro. Eu achava que, ir lá, a gente faz, tem uma peça no final do curso e eu vou estar satisfeita. Mas não foi o que aconteceu. Eu fiquei cada vez mais interessada pela arte de atuar. Eu me encantava com a preparação, com a escolha de texto, com os ensaios, com as pessoas que você conhece ao longo do caminho. E aquilo foi fazendo eu me aprimorar cada vez mais, querer mais e mais. Aí, quando eu me aposentei, eu entrei no SENAC e lá eu me formei, né, em arte dramática, peguei meu DRT, fiquei super feliz, né? Então, isso foi um sonho de adolescente, um sonho de adolescente que acabou indo se tornando realidade já de uma pessoa madura. Aqui em Osasco, na Escola de Artes, eu fiz 2 anos e meio, mais ou menos. Foi um ano com a Thalita, a gente apresentou Liberdade, Liberdade, né, com peça de final do ano. Depois eu fiz um ano com o Guina Vitória, né, e a gente apresentou Morte e Vida Severina, no final do ano, né, letivo, né, foi muito legal. E a gente fez uma pecinha também de um besteirol que chamou, que também foi muito interessante. E depois teve 6 meses de um novo formato na Escola de Artes, que eu tinha vários professores, o Toninho, a Gislaine, tinha o Kékia também. Então, depois desses 6 meses, começou o curso no SENAC, eu comecei a fazer o SENAC, onde também tive professores maravilhosos. Nossa, eu sou muito, muito grata a todos os meus professores, desde a Thalita até o pessoal do SENAC. Eles foram, assim, sempre muito generosos, muito pontuais. Foi um grande desenvolvimento, né? No SENAC, a gente apresentou Barrela, como formação, um módulo, e Plínio Marcos, maravilhoso trabalhar com esse texto. E, no final, a gente fez Pagador de Promessa, né? Foi o final do curso, né? Foram experiências muito gratificantes. Depois eu fiquei um tempo assim, trabalhando, né? Fazendo algumas coisas independentes, e depois eu resolvi fazer artes visuais. Era licenciatura em artes visuais na FMU, e foi um período muito interessante, porque aprender mais sobre a história da arte, aprender várias outras formas, né, de como a gente manifestar, né, esse desejo criativo que a gente tem dentro da gente. E foi assim, fotografia, vídeo, né, fazer, conseguir fazer um roteiro, gravar um vídeo, foram experiências muito enriquecedoras. Ah, eu comecei a desejar escrever muito cedo. Na minha escola, quando eu fazia o primário, né, tinha meus 8 anos, 9,
eu tinha professores que eles faziam um exercício com a gente que se chamava fazer uma história à vista de uma gravura. Então, a professora trazia figuras, uma menina junto com um gatinho, um cachorrinho, criança brincando, uma casa com um animalzinho, era sempre ligado em crianças, animais, as figuras que as professoras traziam para a gente. E a gente tinha que escrever uma história com base naquela gravura. Então, era muito interessante a gente dar nome para aquelas crianças, dar nome para os bichinhos, inventar uma história. O que ela estava fazendo com aquele pintinho segurando na mão? O que ela estava fazendo brincando com o cachorro? Então, eram, claro, né, o que uma criança de 7, 8, 9 anos vai escrever. Mas aquilo era tão gratificante, era tão gostoso de fazer. Então, esse exercício, ele me aproximou muito. E ainda tinha uma professora na quarta série, a dona Sara, muito brava, e ela fazia a gente ler muito. A gente tinha uma biblioteca na sala, a gente tinha de ler 4 livros por mês, fazer o resumo de cada livro. Então, isso ele melhora muito o seu vocabulário, ele melhora a sua modo de ver o mundo, a forma que você vai se expressar. Então, tudo isso foi formando, né, aquele desejo criativo dentro de mim. Quando eu fui chegando na adolescência, eu comecei a enveredar pelo mundo da poesia. Eu acabei achando aqui, isso daqui são guardados de anos e anos, né? Muito tempo atrás. Acho que a primeira poesia que eu escrevi, eu devia ter uns 12 anos, e eu pus o nome de A Quem Não Ama. Eu vou até ler um trechinho para vocês. Eu lembro na época, um trecho de uma poesia que eu até procurei mais tarde, mas é um autor anônimo, que fala assim: se não amas, és indigno do sol que te ilumina, da lua que te consola. E aí eu continuei essa poesia, dizendo: do mar que te espreita, da alegria que pelo mundo rola, não tens a felicidade de louvares a deusa dos sonhos meus da aurora. E aí por diante, né? Então eu continuei depois, já depois dos meus 15, 16 anos, né? Eu continuei escrevendo, escrevi durante um ano e pouco, muitas e muitas poesias. Depois eu parei, muito tempo eu parei de escrever, eu não tinha filhos, eu tinha casa, eu tinha emprego, eu tinha marido, era tudo muito corrido e essa parte foi esquecida da minha vida. Depois, com o tempo, meu marido se separou de mim, eu fiquei com 2 crianças pequenas, e eu tinha um período à noite, que eu lembro que era um momento de solidão. Eu gosto da solidão para escrever, para pensar, gosto muito disso. E nessa época eu comecei a escrever novamente, foi por volta de 1985. Eu comecei a escrever, tem uma poesia que eu vou falar para vocês, que eu escrevi em 21 de setembro de 1985, à meia-noite e 57 de um sábado, eu sempre gostei da noite. Fala assim, o nome dela é Um Pequenino Ponto. Você já prestou atenção a um pequenino ponto, perdido nesse universo sem fim? Ele parece tão perdido, tão insignificante, que a gente despreza, não lhe presta atenção, mas se você parasse e reparasse como ele é importante, talvez você se achasse um grande ignorante. Dele se pode partir uma reta infinita, ou então ele pode ser o centro de uma fantástica espiral. Ele pode também estar no meio de um círculo, e em tudo nesta vida existe um ponto de partida e um ponto de chegada, e um ponto de parada para pensar. Porque, sim, o nosso pequenino ponto, até a reta infinita, seria uma ilusão. Mas isso também é um ponto de vista. E eu não vou discutir mais essa questão. Foi muito bom essa época, foi muito gostoso essa época de escrever essas poesias, né? Escrevi várias e depois parei. Então, por quê?
Você tem que trabalhar, você tem que criar filhos. Eu conheci o meu atual marido também, assim, depois disso. Já são mais de 30 anos juntos, tivemos mais uma filha. Então, tudo foi muito corrido, né? Então, a vida vai nos levando para muitos caminhos. No teatro, a gente, às vezes, necessita escrever. Os textos, para, às vezes, que não são de domínio público, são, às vezes, acima do que você pode fazer sem patrocínio, né? Então, às vezes, a gente se desenvolve esse nosso lado, né, de escritor por uma necessidade. E foi nisso, na escola de artes, né, eu encontrei um grupo muito legal, né, que é o Verdade, né, que tem os três meninos maravilhosos, o Williams, o Adriano e o Wilson, né, era um grupo fantástico que eu fiz parte, mas lá eu só era atriz. Mas a gente tinha um outro grupo chamado Flor de Lis. E esse outro grupo tinha a Camila, a minha filha Mariane, que se formou como atriz, e o atual marido dela, na época eles eram namorados ainda, né, que é o André. E a gente começou a se desenvolver. No começo, sim mesmo, na verdade, o Flor de Lis era só eu e a Camila. O André e a Mari, eles davam um apoio quando a gente ia se apresentar, eles davam um apoio para a gente. E a gente escreveu, eu e a Camila, a gente começou a escrever a quatro mãos. Olha, gente, foi uma das experiências mais maravilhosas que eu já tive na escrita. Nossos pensamentos, as nossas ideias, elas se completavam e existia uma dinâmica, uma forma, um jeito de escrever que único. Realmente uma das melhores experiências. Então, o que acontece? A gente escreveu a primeira peça, a gente começou a escrever um texto, né, que se transformou na nossa peça, chamada Devaneios. Então, quando eu e a Camila começamos a escrever a quatro mãos, né, que é a nossa peça de Devaneios, o nome veio depois, na verdade. Mas Devaneios era a história, né, de uma mulher contando a sua vida. O seu primeiro marido, o seu segundo marido, o seu terceiro marido, cada um com os seus problemas, cada um que, de alguma forma, nunca complementaram. E com tudo isso, com toda essa vivência, com o filho que ela teve, que ela nunca criou de uma forma como mãe mesmo, ela acabou indo parar num manicômio. No final da peça, né, que se desvenda onde realmente ela está, é quando a enfermeira vem trazer os remédios. Então, essa peça a gente colocou fatos reais. Cada um desses maridos, eles representavam pessoas que a gente conheceu, situações que pessoas foram envolvidas. O primeiro marido, que era um bruto, né? Aquele homem que chega, não sabe dar carinho, não sabe dar atenção, a mulher sempre fica renegada a ser a cozinheira, a que lava, a que passa. O segundo marido era uma pessoa que casou porque papai e mamãe queria, então ele não podia dar o que ela queria, porque não era isso que ele queria. Então, tudo isso foi levando ela por caminhos tortuosos, né? Muita coisa.
que aconteceu na vida dela. Então, a gente, resumidamente, a gente deu todo esse apanhado da vida dessa mulher. Até quando ela perdeu a noção de quem ela era realmente. E a gente escreveu uma peça infantil, A Descoberta de Glória. A gente trabalhou com crianças da rede pública no recreio das férias, foram 4 apresentações. Foi muito legal trabalhar com as crianças e tinha muito medo, porque criança não é fácil, não é um público fácil. Mas a gente teve assim, um respaldo muito legal das crianças, né? Com o texto, com as brincadeiras que a gente fez, as dinâmicas com eles, foi bastante... acho que a gente deu para perder um pouquinho o medo de trabalhar com crianças, vamos dizer assim. O espaço que a gente tinha para trabalhar era a Escola de Artes, era o saguão da Escola de Artes, que é um ambiente aberto. Então, a gente fez muita pesquisa entre brincadeiras que a gente podia usar com essas crianças. Então, a gente conseguiu dividir o mundo, que o nome da peça era Descoberta de Glória. Glória era uma menina que vivia no celular. Celular, não dava atenção para ninguém. Então, um dia ela dorme e sonha. E em cada mundo que ela vai descobrindo outras coisas. Ela vai descobrindo outras coisas, outras formas de ver o mundo. Então, ela não conseguia voltar para a casa dela. Porque cada vez que lhe davam uma chave para ela voltar, ela não voltava, ela ia parar em outro mundo. Tinha o mundo do rei, tinha o mundo do todo azul, e ela não ia para casa. Até que um dia, uma hora, ela acorda. E ela está na casa dela. Aí ela viu que, como é bom estar com as pessoas, como é bom estar com as pessoas que ela amava. Então, ela quis brincar com a amiguinha, ela quis o bolo de chocolate da mamãe. Então, ela descobriu que existiam outras formas dela se comunicar, outras formas de ter amigos, não só pelo celular. E a gente realmente, não só as crianças, os adultos também esquecem disso. Depois dessa experiência com crianças, eu e a Camila, a gente escreveu uma peça que exigiu bastante pesquisa, Por Cada Amanhecer, que chamava a peça. A gente queria trabalhar a perda, mas não, eram perdas que, independente de nós. Por exemplo, quando você sofre as forças da natureza, quando a sua casa é levada por um deslizamento, por uma enchente, como é isso? Como é você perder tudo que você tinha naquele momento, mas você não pôde fazer nada? Foi tudo de repente. Então, a gente fez essa pesquisa desses sentimentos. A perda que os judeus sofreram na época da guerra, que eles tiveram de abandonar tudo para salvar suas vidas. Então, todo mundo que eles construíram, eles perderam. Todos os nossos personagens chamavam Ana. Então, como cada Ana reagia àquela perda, que não foi uma perda que ela buscou, foi uma perda que forças além dela traziam. E como foi a perda na época de Salem, nos Estados Unidos, da caça às bruxas, a gente fazendo muita pesquisa em relação a isso, a gente descobriu que muita gente caçava a bruxa porque ela queria a terra daquelas pessoas, né? Não eram bruxas, coisa nenhuma. Então, eles usavam isso. Então, o que acontece? A pessoa perdia tudo, ela era chamada de bruxa, ela perdia a família, eram muitas vezes enforcados, queimados,
e por uma coisa que eu não podia fazer nada, não estava nela, né? Ela tá sendo acusada porque alguém queria sua terra. Então, a perda dos índios que buscam sua terra, e as pessoas querem a terra deles, porque a terra deles tem riqueza. Então, esse foi o sentido na nossa peça, né? Por cada amanhecer. A minha filha mudou para o Paraná, né? Ela morou em algumas cidades, ela morou em Medianeira, em Toledo e atualmente em Cascavel. Quando ela foi morar em Toledo, na verdade, ela conheceu um pessoal ligado a uma das faculdades. Ela tem muitas faculdades federais, e ele conheceu um pessoal que eles faziam tem uma rádio dentro desse polo universitário. E eu vi um interesse de se fazer uma radionovela. Então, resgatar, né? Quem não é mais jovem não sabe o que é uma radionovela. No rádio, antigamente, né, não tinha televisão, então se fazia novela no rádio, então tinha os efeitos sonoros, era muito interessante. Eu cheguei a acompanhar a radionovela com minha mãe, com minha avó, quando criança. E nesse período, a minha filha me chama e fala: Mãe, você escreveria radionovela para nós? Eu, ai, minha mãe, escrever uma radionovela? Como se escreve uma radionovela? O que fazer? Eu fiz umas peças de teatro, escrevi umas poesias na juventude, mas escrever uma radionovela? Bom, vamos lá pesquisar. Pesquisei isso, pesquisei aquilo. E eles queriam que alguns temas sugeridos, teve alguns, e um deles era falar sobre o Oeste, porque eles moram numa região do Oeste do Paraná. Bom, aí eu comecei a pesquisar sobre a cidade, como foi que surgiu Toledo, como foi fundado Toledo, como que as coisas aconteceram, para poder escrever. Só que, desde muito tempo, quando eu era criança, minha avó gostava de uma música que falava de uma menina chamada Pureza. E essa menina, ela era muito pobrezinha, ela só tinha um vestido que ela lavava de noite para vestir de dia. E essa menina, o cara era apaixonado por ela e não sabia. E aí um dia ele, ela veio, ele descobriu que amava a Teresa, amava a Pureza e veio atrás dela, mas ela tinha morrido. Então, a música sempre ficou na minha cabeça. Eu queria criar uma história a partir dessa música. Aí eu vi um momento de transformar essa história, mas pelo menos o enredo dessa história, nessa radionovela, mas usando a fundação de Toledo, né? Como Toledo foi fundado. Então eu li muito, pesquisei muito, dissertações, monografias, porque eu não conhecia Toledo. Eu nunca tinha ido para Toledo. Inclusive, eu não conheço Toledo, porque ela mudou de Toledo sem eu ter ido lá. Eu só conheci Cascavel, Rio de Janeiro. E ela me pôs em contato com uma professora, né, a dona Zenaide, uma professora aposentada, pessoa incrível. Ela me ajudou, a gente trocava mensagens e áudios, então eu tinha perguntas, eu perguntava para ela e ela me ajudou muito criando, porque a cidade de Toledo, ela tem um lado do rio e do outro lado do rio. Do outro lado do rio é Pouso Frio, onde as pessoas menos favorecidas moravam, as pessoas que não tinham nada, que elas iam em busca de alguma coisa melhor. Então, aí que foi criada a história de Cissa. A Cissa era a protagonista dessa radionovela. E vamos escrever. Ai, minha mãe, como eu sinto falta da Camila. Vocês não imaginam. Quase que eu mandei, ai, Camila, vem me ajudar, vem escrever a quatro mãos comigo, porque é muita responsabilidade e você e nós duas conseguimos nos entender tão bem nessa escrita.
mas não era possível. Então, as minhas madrugadas durante 2, 3 meses foi escrevendo. E ainda mais, era dividido em capítulos, cada capítulo não podia ultrapassar 15 minutos. Quanto se escreve para dar 15 minutos? Eram 8 capítulos. Como eu vou distribuir uma história de uma vida em 8 capítulos? Então, eu fiz um roteiro, né, de o que eu ia contar em cada capítulo. Então, tudo começa com a chegada do pai e da mãe da Cissa, João e Maria, na cidade de Toledo, em Pouso Frio. Eles estavam vindo de São Paulo e Maria estava grávida e nasce no primeiro dia, no dia que ela chega, nasce Cissa. E quem ajuda nesse nascimento foi Dona Francisca, que era a parteira da região, a curandeira da região, a que benzia, a que todos socorriam. E ela e o marido, o seu Heitor, não tinham filhos, então praticamente adotaram aquele jovem casalzinho. Mas eles entendiam que aquele jovem casal tinha um segredo. E no desenvolver da trama, esse segredo vai acabar sendo revelado. Por que que eles saíram de São Paulo? Por que que eles fugiram de São Paulo? Isso tudo vai levando ao final da trama de Cissa. Aí no final da trama, eu fiz um final. Mas alguma coisa me dizia que eu tinha que fazer 2 finais. E eu escrevi 2 finais. Então, eu sempre tenho a curiosidade de saber qual desses 2 finais talvez seja o cenário. No fim, né, eu ainda não sei exatamente qual vai ser o final que a minha filha, né, que vai dirigir essa, hoje em dia chamado de audiodrama, uma outra concepção, que ele acabou entrando num projeto, né, de uma pessoa que, por coincidência, foi uma das pessoas que eu usei a sua monografia para saber como era a vida naquela época, porque isso foi em 1900, anos 50, 1945, né, que a trama começa mais ou menos em 48, 49, né? Então, é muito tempo. Então, como era a vida daquelas pessoas? Então, eu usei muito o material dela. E quando a minha filha entregou esse material, pedindo para ela, né, um feedback do texto, ela falou, nossa, eu pus na bibliografia, né, eu coloquei as fontes que eu usei, e ela, nossa, fui eu que escrevi isso daqui. E aí houve o interesse dessa radionovela virar esse audiodrama, né? Então agora estão esperando, né? Porque tudo está muito meio parado, né? Então elas estão esperando uma captação de recursos, né? Que eu espero que consigam e que esse audiodrama vá parar na internet, né? E a gente possa, eu quero porque o que mais é interessante quando se escreve, para mim, pelo menos, qual é a reação? Será que essas pessoas, as pessoas que vão se interessar por esse drama da Cissa, vão entrar nessa história da Cissa, elas vão entender, porque eu respirava a Cissa quando eu estava escrevendo. E a impressão que eu tinha que eu estava ali, vivendo com ela a cada ano da vida dela, a cada acontecimento da sua vida marcante. Isso foi. Eu vivia junto com ela, eu respirava junto. É um bebê, é um bebê que está nascendo. É uma sensação muito boa e muito assustadora também, né? Então, escrever, essa solidão de escrever é boa, mas ao mesmo tempo não, porque ela realmente assusta muito, né?
que acontece? Veio a pandemia. Eu tenho uma neta, né? Vai fazer 5 anos, agora no mês que vem. E nós ficamos muitos meses sem se ver. E eu queria muito que ela entendesse que eu não a esqueci, eu estava presente. O que fazer para demonstrar isso? Então, eu tive a ideia de escrever um conto de fadas. Então, tinha a fadinha, né? A fada Maria Clara, que é o nome da minha neta. Então, a fada Maria Clara. Então, eu montei toda a ilustração no PowerPoint, que é a ferramenta que eu tinha. Montei, então, com fotos dela, né? Com coisas, imagens pegas da internet para fundo, esses photoshops que a gente usa no celular. Então, ela era a fadinha Maria Clara, que tinha uma varinha de nuvem em forma de coração. Então, né, a primeira história era a história da fadinha, que o anjinho maroto rouba a varinha mágica dela. Que essa varinha mágica, ela levava flores e borboletas azuis para as pessoas. Aí surge, ela estava muito triste, aí surge a fada rainha, Vanessa, que é o nome da mamãe dela, minha filha. Então, quando eu mandei a história para ela, né? Eu mandei por e-mail, aí minha filha abriu no computador e leu para ela e ela filmou lendo. Então a reação dela foi muito legal. Ah, é minha foto, mãe, olha a minha foto. Olha, mamãe, você é a fada rainha. Então foi muito gostoso, muito prazeroso. Aí, como a pandemia não vai embora nunca, eu escrevi uma continuação, que é a fada madrinha, a fada, o ursinho, o anjinho maroto e o ursinho triste. Escrevi essa continuação e mandei para ela também, e a reação também foi muito legal. Então, foi uma experiência muito interessante, muito legal. E eu tenho muita vontade de, sei, fazer um e-book, alguma coisa, e lançar isso. Tenho muita vontade de fazer isso. E eu só estou com uma terceira continuação, pensando, né? Porque eu vou ter mais uma neta agora, em janeiro. A Mariane vai ser mãe pela primeira vez, chama Aurora. E eu estou pensando numa outra história. Então, da minha parte de escrever, tudo veio acontecendo. Então, por necessidades, por ajuda, para ajudar, para... Mas, no fundo, é um desejo de criação. Existe um vínculo com a escrita, uma vontade de dizer alguma coisa. É, é gostoso você colocar no papel. Quando eu vou colocar no papel, hoje, no meu trabalho solo, porque quando eu trabalhava com a Camila, a quatro mãos, tudo vinha de uma conversa. Quando a gente ia conversando, os assuntos, tudo girava em torno daquilo que a gente conversava. Da conversa vinham as ideias, da conversa se colocava no papel. Aí, todas as nossas... Tudo que a gente ia resolver, né, dramaturgicamente, né, todas as resoluções eram vindas desses diálogos. Eram madrugadas adentro de diálogo. Esses diálogos, eles eram importantes. E daí que se davam frutos. Eram frutos prazerosos, apetitosos, interessantes. No trabalho solo, é um diálogo com a minha mente. Então, quando eu vou sentar no computador para colocar no papel, eu já escrevi o capítulo na minha cabeça.
a história, ela começou com aquela base daquela história daquela música. Então, ela tinha um fundo. E o desenvolvimento da história, ele surgiu primeiro na minha cabeça. Então, o que eu tinha de, na verdade, resolver é o que cada resolução daquela caberia em cada capítulo. Por isso eu fiz o roteiro de cada ação para não me perder. Então, primeiro eu escrevo na minha cabeça como foi o trabalho infantil, né, da fada. Primeiro eu escrevi na minha cabeça, depois eu fui colocar no papel as figuras, os diálogos. E essa terceira história que eu estou pretendendo escrever, em breve, ela já está se formando na minha cabeça. A escrita está desenvolvendo, ela tá sendo criada, ela está caminhando. E esse é futuro, é vida. Você ter sempre histórias para contar. Eu tenho algumas histórias ainda para contar. E eu gosto muito, às vezes, de basear histórias em fatos reais. Tem uma história de a mãe de um amigo meu, que eu conheci há muitos e muitos anos, que perdeu seus filhos. Essa é a história que eu queria contar no teatro. Eu tenho muita vontade de contar essa história no teatro. Um monólogo falando dessa mãe. Não é, no fundo é a história dela, mas na verdade o que eu quero contar é que como será que eu ia reagir a essa perda? Como eu ia reagir a isso? Como seria a minha reação ao que ela passou? E agora, outras histórias. Tem uma história que eu ainda vou contar. Eu me preocupo muito com a violência contra a mulher, a violência doméstica. Ela fere muito, ela dói muito. Ela é presente demais nos nossos dias. Então, quanto mais eu acho que a gente falar sobre ela, mais você escrever sobre ela, mais você contar sobre ela, pode ajudar as pessoas. Eu ainda pretendo escrever sobre ela. Não sei bem ainda o formato, mas eu acho que eu ainda vou escrever. E, como minha filha não sabe me deixar quieta, como sempre, vocês sabem, né, que teve a Lei Aldir Blanc. E eu a incentivei, ela está sem trabalhar, né? Ela é atriz. Então, ela eu incentivei para se inscrever na Lei Aldir Blanc. E ela se inscreveu com o meu incentivo. E ela, né, tem uma ideia, né? É uma ideia que fala sobre os sonhos de criança que se tornam reais na vida adulta. Incrível. É mais ou menos nesse ponto que se parte. E aí ela, mãe, me ajuda a escrever o texto, mãe, porque quando eu fiz, a gente fez conforme uma intervenção, então foi mais um improviso. Tá bom. Então, ela me encomendou mais uma coisa. Então, eu comecei já a trabalhar nesse projeto dela. Tem algumas ideias, coloquei 2 ideias no papel, mandei para ela. Estou esperando o retorno, porque ela demora muito para me dar um retorno. Então, isso é muito angustiante. Mas escrever, gente,
Quem quiser escrever, escreve. Ah, mas eu não tenho técnica, eu também não tenho. Eu preciso aprender muito ainda. Tem muito que aprender. Eu estou com 62 anos, então eu vou aprender muita coisa. Ai, uma coisa que eu esqueci de falar para vocês foi quando eu estava na faculdade. Quando eu estava na faculdade, a gente teve, né, era uma faculdade de audiovisual, né, licenciatura, mas a gente teve uma matéria de audiovisual com o professor Fábio, um encanto de pessoa, uma pessoa maravilhosa. E ele ensinou a gente a fazer esse roteiro, vários tipos de roteiro que existem, foi muito legal. E a gente tinha de fazer um filme, né, um curta de 3 minutos e um de 5 minutos em grupo. Daí tinha uma menina que tinha um texto escrito, né, a gente ia usar para os 3 minutos, e eu tinha uma ideia para um roteiro de 5 minutos. Aí a gente teve uma ideia de juntar esses dois, porque de alguma forma eles se conversavam. Porque a história da menina do grupo, né, da Natália, era uma garota de programa que tinha um caso com um homem casado e ela engravida desse homem casado, né? O que fazer, né? E a história que eu tinha era a respeito de uma mulher mais velha que se casa com um homem mais novo. Ela tem um poder aquisitivo maior. Por que ele está com ela? Será? E a dedicação que ela tem por esse homem, o amor que ela tem por esse homem, a vida dela gira em torno desse homem. Então, o que a gente usou? A gente fez uma ligação entre o marido, o homem casado, que a Cecília, que era a garota de programa, ficou grávida, era o marido da Amanda, que era a mulher casada com esse homem mais jovem. Então, a gente fez uma ligação entre esses dois mundos. E na segunda história conta ela esperando por ele e ele não vem. Mas não teve, no fim, não teve um final exatamente da resolução dele. Se ele ficava, para quem que ele ficava. Eu gosto de finais que não tem, às vezes, um final, principalmente em filme. Mas um final que você imagina, será que vai acontecer? Às vezes eu gosto disso. Então, continuando o que eu estava falando, escrevam. Eu quero aprender ainda, escrever mais, para ter mais técnica. Né? Tenho buscado isso, tenho procurado. Eu acho que eu ainda encontro. Ainda encontro. Aconteceu agora, eu descobri um texto, um livro, na verdade, de Fernando Pessoa. Gente, eu tive muito pouco contato com Fernando Pessoa. Desculpa, gente. Eu tive muito pouco contato com Fernando Pessoa, sabe? Mas eu achei esse texto dele e eu vou ler para vocês um pedacinho. O livro chama Desassossego. E é como se fosse um alter ego dele que está escrevendo a história. Na verdade, são textos de vários tipos de significado. Logo no início, ele fala assim: o que há de alguém confessar que vale e que sirva? O que nos sucedeu, ou sucedeu a toda a gente, ou só a nós? Um caso não é novidade, e no outro não é de compreender. Se escrevo o que sinto é porque assim diminua a febre de sentir. O que confesso não tem importância, pois nada tem importância. Faço paisagens com o que sinto, faço férias das sensações, compreendo bem as bordadoras por mágoas e as que fazem meia porque há vida. Minha tia velha fazia paciência durante o infinito do serão. Essas confissões de sentir são paciências minhas.
Não as interpreto como quem usasse cartas para saber o destino. Não as ausculto, porque nas paciências as cartas não têm propriamente valia. Desenrolo-me com uma meada multicolor, ou faço comigo figuras de cordel, como as que tecem as mãos espetadas e se passam de uma criança para as outras. Cuido só do que o polegar não falhe o laço que lhe compete. Depois viro a mão e a imagem fica diferente. E recomendo. Obrigada, gente.